Olá, pessoal! O tema do nosso podcast de hoje, do segundo dia do L Summit 2025, as estratégias mais eficientes para divulgar ecossistemas de inovação. Hoje vamos falar sobre como atrair atores, como tornar o ecossistema mais conhecido pela sociedade em geral e assim tornar a cultura da inovação presente nos territórios. E para este bate-papo super especial, estamos aqui com Marcos Suassuna, que é consultor de inovação do Sebrae Pernambuco, também com atuação na Paraíba. Ferdinando Kuhn, que é palestrante e líder de comunidades de inovação em Uberlândia, e Eduardo Ramos, que é analista de inovação do Sebrae, também em Uberlândia, Minas Gerais. Sejam muito bem-vindos. Por gentileza, se apresentem aos nossos telespectadores. Muito bem. Prazer enorme estar compartilhando com vocês esse momento. Para mim é um grande prazer realmente a gente estar junto aqui para conversar com um tema tão relevante. Eu sou Marcos Suassuna, tenho formação em ciência da computação, mas já não faço mais isso. Já fui durante muitos anos, trabalhei escovando bit, fazendo essas coisas, ligado aí a desenvolvimento de software e tal. Mas a partir de um determinado momento da minha vida, eu comecei a perceber que estava sendo mais relevante para mim não o uso da tecnologia da informação, mas a tecnologia do uso da informação. Não é apenas um trocadilho. Informação passou a ser mais relevante nesse sentido. E aí eu comecei a me aproximar de temas como estratégia, processos, organizações. E aí fui contaminado com o vírusinho da inovação e do empreendedorismo, que venho labutando aí nesse tema já desde 2000. A gente vem desenvolvendo trabalhos nessa linha e hoje eu tenho um trabalho intenso junto com o Sebrae de Pernambuco, da Paraíba, como você colocou, na modelagem e implementação de núcleos de inovação para implementação de ecossistemas nesses dois estados. Prazer enorme estar por aqui. Vamos tentar ver se eu trago o mais possível para colaborar com esse bate-papo da gente, que eu acho que vai ser muito rico. Bacana. Sou Ferdinando Kuhn, sou lá do UberHub, né, o ecossistema de inovação de Uberlândia. Atuo no desenvolvimento e na facilitação, principalmente das comunidades de startup, comunidades de inovação lá da cidade. Sou voluntário, apaixonado, sou fruto de um give back, né, de um ator lá, do empreendedor lá do ecossistema de inovação, e meu papel lá é levar oportunidades cada vez para mais pessoas, né, já que o empreendedorismo gera tanta oportunidade para as pessoas, só que às vezes as pessoas não ficam sabendo. Bacana. Legal. É um prazer também estar aqui com vocês. Sou Eduardo Ramos, analista do Sebrae, na região do Triângulo Mineiro. A gente fica sediado em Uberlândia. Minha formação toda é no agronegócio. Sou mestre em agronegócio pela Universidade de Brasília, mas o bichinho da inovação me pegou há questão de 3 anos atrás, e hoje eu sou interlocutor da Regional Triângulo, do Sebrae, né, em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. São 45 cidades, eu fico sediado em Uberlândia e sou interlocutor dos assuntos da temática de inovação para essas 45 cidades no Triângulo Mineiro. Excelente. Então temos aqui 4 estados reunidos, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Minas Gerais. Então vai ser realmente uma conversa muito rica, com conhecimentos diversos. Gostaria de começar com o consultor Marcos. Marcos, conta um pouquinho para a gente como é que está sendo desenvolvido esse trabalho de formação de núcleos de inovação na Paraíba. Muito bem. Acho que em 2018, acho que foi por ali, por aquela época, a gente percebia que havia um movimento intenso já pelo Sebrae Nacional de implementação de ecossistemas locais de inovação como uma forma de desenvolvimento econômico com inovação para os territórios. E foi até uma coisa interessante, que até o próprio L Summit chama muito a atenção de um problema que persiste desde aquela época, muito claramente, que é a questão da governança, né? Então, governança sempre foi um tema que foi sempre levado em consideração quando a gente está tratando essa coisa de núcleos de inovação para o desenvolvimento de ecossistemas. Então, a governança de ecossistemas é sempre um grande desafio. Eu tenho tido a oportunidade de refletir muito sobre isso, mas percebendo claramente que, a partir dessa dificuldade, foi que a gente fez. A gente montou um conjunto de processos, uma metodologia, para construir com os diversos atores componentes de um ecossistema, que eu chamo de .gov, .com, .edu e .org, né, da quádrupla hélice,
elementos, pessoas que representam institucionalmente essas quatro hélices, para que juntos modelemos núcleos, organizações, a princípio de pessoas, com uma estratégia, a refletir sobre como construir ações, como implementar ações para fortalecer as relações dos ecossistemas, que é onde a gente vai crescer efetivamente com a maturidade do ecossistema. Quando a gente consegue trabalhar de uma forma integrada, sistemática, a gente consegue fortalecer as relações dos vários atores e, com esse fortalecimento, a gente crescer efetivamente o desenvolvimento, né, o papel do desenvolvimento de ecossistema, porque eu acho que falar em ecossistema sem associar um desenvolvimento territorial perde o sentido, né? A gente está fazendo isso porque não é bonito, não é absolutamente. É porque é uma forma da gente enfrentar os problemas de desenvolvimento que estão cada vez mais sofisticados, mais complexos, né? Os problemas que a gente enfrenta hoje, o nível de complexidade é muito alto. E a gente percebe claramente que, sozinhos, a gente vai ter muita dificuldade de implementar. Então, um processo conectado, um processo em rede, um processo em que a gente consiga colaborativamente desenvolver as ações, para isso a gente precisa ter um mínimo de organização. Então, essa foi a ideia da gente partir para construir na Paraíba, município a município, que tem um certo nível de desenvolvimento já, de integração e de maturidade dos seus ecossistemas, organizar esse grupo de pessoas para que a gente possa, a partir dessa organização, desenvolver uma estratégia de desenvolvimento territorial com base na inovação. Foi isso que o motivador de todo esse processo que eu estou envolvido. E com essa construção, a gente está conseguindo avançar realmente no tamanho das pernas, da maturidade de cada um dos ecossistemas, porque tem isso, né? A gente não tem o ecossistema com uma maturidade, não, são vários, com maturidades diferentes, né? Assim? E esse trabalho é um trabalho que sistematiza o trabalho de pessoas que representam instituições para trabalhar na direção do fortalecimento dessas conexões. É isso. Gostaria de saber do Eduardo Ramos como vocês têm trabalhado essa dinâmica de ecossistemas lá no estado de Minas Gerais. No estado de Minas Gerais, a gente tem uma estratégia enquanto Sebrae Minas da implantação da metodologia do ELI, né, o ELI, né, que é o Ecossistema Local de Inovação. Então a gente vai para as comunidades, aquelas comunidades com maior potencial de desenvolvimento, faz um trabalho de ativação das comunidades e essa ativação dessas comunidades, da ativação da atividade empreendedora, ela gera uma organização da governança, né? Fala-se muito na questão da governança e ela é importante para orquestrar ali o desenvolvimento desse ambiente de inovação. E em Minas, especificamente, a gente trabalha com esse método, né, que é o método do ELI, que é um método do Sebrae Nacional. Minas também adota o método do ELI. Hoje, atualmente, nós temos 12 ecossistemas em atuação em Minas Gerais, né? Nós temos 12 agentes locais de inovação, que eu falo que sem os agentes locais de inovação, o ecossistema ele não acontece. É como também o Ferdinando está aqui, sem o líder de comunidade, líder de comunidade empresarial, empreendedora, de startups, o ecossistema ele não acontece. Então, ele está em Minas Gerais, nós estamos fundamentados basicamente nesses pilares. É o pilar do agente local de inovação, com o método do ELI e também com o líder de comunidade, startups. Então essas duas bases formam os pilares fundamentais da nossa atuação, né? Como o nosso colega aqui, Suassuna, colocou. E o grande objetivo é você orquestrar isso em uma governança que vai desenvolver esses territórios, vai desenvolver essas cidades por meio da inovação, né? E aí o Ferdinando pode falar um pouquinho do nosso ecossistema de inovação, o BHub, que adotou esse método, né, do ELI já tem acho que uns 3 anos, né, Ferdinando? Mas a história começa bem antes. Mas o método, eu vejo que ele veio para dar
um direcionamento, veio para dar clareza, veio para dar posicionamento, para que os atores, as startups, a universidade, as instituições possam potencializar os ganhos da inovação. Qual tipo de comunidade de inovação na qual você está inserido? Que tipo de resultados vocês buscam entregar para a sociedade? Perfeito. Lá em Uberlândia a gente nasceu de uma comunidade startup, né? Então a gente tinha um projeto de comunidade startup que começou há 14 anos atrás, junto com a Associação Brasileira de Startup, junto com a São Pedro Vale, que é lá de BH, uma das grandes referências que a gente teve aí no Brasil de comunidade startup. Foi dessas duas comunidades startup, a comunidade startup de Uberlândia e de BH, que nasceu a Associação Brasileira de Startup. Então os primeiros salários saíram de lá. E aí a galera começou a se reunir exatamente para começar a ajudar a vida empreendedora e fomentar startups na cidade. Então a galera não sabia muito bem o que estava falando, mas estava lá falando, ó, startup é legal, gera boas inovações, pode ajudar a indústria e tudo mais. E aí isso começou a ter sucesso. Então, 3, 4 anos, começaram a surgir os primeiros cases de sucesso. Uberlândia já se destacava como uma cidade de interior com um dos maiores números de startup do Brasil. E aí, com isso, veio o Sebrae, né, na figura do Fabiano, naquele momento, que é um consultor que a gente teve lá muito influente, foi para o Sebrae Nacional, Sebrae Estadual. E ele foi e começou, junto com as lideranças locais, junto com a associação, junto com a academia, a fomentar um projeto de ecossistema de inovação que acabou sendo apelidado de Uber Hub. Uber de Uberlândia, né? E Hub de conexão. Hub não era uma palavra tão usada. E desde então a gente vem desenvolvendo, criou-se um branding lá do ecossistema de inovação, estruturou programas de formação de talento, programas de mentoria para os fundadores de startup, programas de conexão com investidores, aceleração de ideias, aceleração de negócios. Então, e aí, com isso tudo, hoje a gente tem aproximadamente 300 startups, mais de 600 empresas de tecnologia acompanhando. E essa comunidade, que é a base para o funcionamento desse ecossistema, o que a gente acredita que é um grande motor, né, para articular os atores, já tem algo em torno de 25 mil pessoas participando dela. Informação lá da Paraíba. A gente começou o trabalho há 3 anos atrás, na Paraíba, em 2023, 2022, 24, 25, isso. Começamos em João Pessoa. Então a gente fez a modelagem do núcleo de João Pessoa, do núcleo de inovação, e esse núcleo começou a implementar. Então, eu continuo acompanhando até então. Então, a modelagem ele organiza os atores para um propósito que é comum, depois cria-se objetivos e resultados a serem atingidos e uma dinâmica de implementação de ações. Massa. Isso aconteceu nos 7 territórios. Agora, veja curioso. A gente começou em 2022 em João Pessoa, aí em 2023 a gente fez do mesmo jeito Campina Grande e Sousa. Massa. 2024, a gente acrescentou Guarabira e Cajazeiras. 2025 foi acrescentado Patos e entraria Monteiro. Mas Monteiro tem uma questão super importante também que acontece, que Monteiro tem um pacto Novo Cariri, que é um pacto que tem 25 anos entre os vários municípios ali, que vem acontecendo. Veja, isso aí ressalta mais ainda o papel da governança. Eles têm a cultura de um pacto desenvolvido há 25 anos. Massa. Aí o que aconteceu? Lá não é um núcleo de Monteiro, é o núcleo do Cariri. Então a gente está implementando um movimento para o ecossistema do Cariri. Olha que legal, né? Outra coisa legal que está acontecendo também é que o processo de ecossistema é um processo em rede, é um processo de rede, certo? Onde a gente conecta atores de diferentes hélices. .gov, .com, .edu e tal. O que é que está acontecendo na Paraíba? Além do processo de rede local, está acontecendo um movimento muito massa, que a gente está chamando de Rota 230 da Inovação Paraibana. Se a gente olhar a BR-230, ela corta de João Pessoa a Cajazeiras. Então, cada cidade dessa que a gente está implementando isso, está na Rota 230 da inovação.
E aí, veja que dimensão está tomando esse negócio. Está muito no início, está verdinho, mas a gente está trabalhando na ideia de que a Rota 230 da inovação paraibana seja uma política de desenvolvimento territorial com base na inovação para o Estado. Hoje, além do SEBRAE investindo recurso, o governo do Estado da Paraíba está, para cada recurso que o SEBRAE aplica, o governo aplica também. Então já está sob o interesse do governo do Estado também. Isso está no início, é uma coisa que está começando passo a passo. Tem muito que aprender e eu acho que a gente pode evoluir muito nesse negócio de ecossistema. Olha a potência desse trabalho de ecossistema aonde a gente está chegando. Construindo tijolinho por tijolinho, começou lá em João Pessoa, depois foi para ali, voltou, não sei o que e tal. E hoje a gente está integrando 7 cidades, na verdade, 6 cidades e um território, que provavelmente daqui à frente vai virar território também. João Pessoa, Campinas, não sei o que, já. Né? Porque isso é como se fosse uma pedrinha, cai num lago, as ondas, né? As ondinhas, né? vão se propagando, né? Eu acho que é um pouco isso também. Bacana demais essa espécie. Excelente. É algo que se prolifera naturalmente, porque começa a dar resultados, esses resultados são percebidos e as outras pessoas, olha, a gente precisa fazer isso também. Então é um trabalho feito por pessoas, para pessoas. Mas trazendo para o nosso tema, justamente pensando quais as estratégias de comunicação para atrair essas pessoas, para que elas se doem a esse trabalho junto com vocês, que estão à frente, motivando, articulando, e não só para atrair, mas para manter essas pessoas engajadas nesses ecossistemas e com esse desejo de desenvolver o território por meio da inovação. Em Uberlândia, a gente tem há pelo menos 8 anos trabalhado essas estratégias de divulgação, porque foi notado que tinha coisas acontecendo e as pessoas não estavam sabendo. As pessoas não sabiam dos cases, as pessoas não sabiam das oportunidades, então com isso tinham oportunidades sendo perdidas. A inovação não era vista como uma fortaleza da cidade. A cidade é muito forte no agro, muito forte na logística. Uberlândia fica no coração do país ali, serviço, mas o pessoal não sabia, né? Lembrando que a gente é terra de uma grande telecom, a gente é terra de grandes atacadistas que inovaram lá nos anos 70, anos 60, demandaram muito. A gente tem uma universidade federal muito forte, mas a galera não sabia o que estava acontecendo. Então a gente começou a fazer um trabalho, né? Eu digo que a base desse trabalho foi começar por uma agenda única de inovação e empreendedorismo na cidade. Então, todos os eventos que rodeavam esse ecossistema, todos os eventos que aconteciam na nossa cidade, tinha pessoas que submetiam o evento para essa agenda e tinham pessoas que curavam essa agenda do lado de lá também. E aí a gente divulgava isso para todas as pessoas que estavam acompanhando nosso trabalho, nossos comunicados. Então, essa agenda foi muito decisiva, porque se lá atrás a gente tinha 50 eventos acontecendo no ano, a partir do momento da divulgação dessa agenda, os eventos praticamente triplicaram, quadruplicaram, sem a gente botar a mão em nada, simplesmente divulgando. Então, a gente começa em uma cultura de give first, então eu ajudo, independente de quem está fazendo os eventos. Em vez de eu botar a mão na massa do evento, eu vou divulgar o que já existe e vou trabalhar no que não existe. Então, isso também ajuda a gente a ter uma visão dos eventos que estão faltando, dos eventos que a gente não está atuando, né? E ajuda a organização dos eventos da cidade, a cultura, disseminação do conhecimento da cidade também. Aí a gente começou com essa agenda, que aí leva as oportunidades, cursos, eventos e tudo mais. Mas a gente também faz divulgação de vagas, né? E aí as vagas, muita gente vem por conta das vagas, acabam encontrando os eventos, muita gente vem por conta dos eventos, acaba encontrando as vagas. Essas vagas acabam retendo talentos, atraindo talentos de outras cidades também e ajudando os empreendedores a alocar recursos. Ajuda a gente a ver também as vagas que estão com maior demora para ser alocadas e criar programas de formação de talentos também. A gente tem um programa de formação de talentos lá na cidade que chama Uberhub Code, né, que a gente ensina programação. 8 mil jovens já passaram pelo programa. O programa é financiado pela iniciativa privada, praticamente sempre a iniciativa privada ali. Ele começa com atores da Tríplice Hélice. A gente usa a universidade, estrutura ociosa dos centros de computação da Universidade Federal
da cidade, tinha um apoio do governo e tem uns empresários patrocinando o programa. Esse programa já surtiu alguns efeitos, jovem trabalhando no Google, na Meta, no Instagram. Tem um jovem agora que ganhou a competição da NASA, foi a primeira equipe sul-americana a ganhar melhor uso de tecnologia e é ex-aluno nosso, com 12 anos de idade. Esse jovem fundou a startup dele, é reinvestido por um dos founders, que é patrocinador do programa, agora é investidor anjo dele. Então olha a jornada que foi sendo desenvolvida e hoje ele está gerando empregos. E aí essas notícias, essas histórias, a gente faz questão de contar. Contar não só para falar que a gente está fazendo algo legal, né? Contar para inspirar mais pessoas a fazerem isso. Contar para as pessoas para mostrar que a inovação não é só questão de impacto socioeconômico, PIB, geração de emprego, não. Muda a vida das pessoas. Esses jovens, muitos deles talvez não teriam acesso à programação, nunca ia pensar em empreender. E aí, a partir de uma oportunidade que os empresários, a TripCL se organiza para criar um programa de formação, muda a vida desses jovens. A gente tem caso lá de jovem que o primeiro salário dele é o equivalente à renda da família inteira. A gente tem famílias lá que o pai e todos os filhos foram para a área de tecnologia a partir do curso. Então a gente gosta de contar essas notícias, né? Então a gente tem divulgado muito e foi aí que a gente chegou como melhor comunidade de startups do Brasil, a primeira vinda do interior do Brasil, por conta desse trabalho de divulgação, não só para Uberlândia. Lá em Uberlândia a gente tinha essa dor da galera não saber o impacto disso. O prefeito não sabia o impacto disso. Hoje ele está junto com a gente. Mas também contar para o Brasil. Contar para o Brasil o que está sendo feito lá. E eu tenho certeza que tem muita coisa sendo feita no Brasil, mas pouca gente conta o que está sendo feito. E é muito importante a gente contar, porque dá o mesmo trabalho, entendeu? A gente fazer e não contar vai dar o mesmo trabalho do que a gente fazer e contar. Então vamos contar. Complementando o que o Ferdinando acabou de colocar, acho que um fator importantíssimo para a questão da comunicação em qualquer ecossistema é a gestão compartilhada dessa informação. A informação lá em Uberlândia flui bem porque ela é muito livre. Então, assim, o Sebrae tem um evento, a UFO, Universidade Federal, tem um evento, então isso tudo sobe para divulgação, né? Então, esse acesso mais fácil, público, compartilhado, leve, ele gera uma fluidez na comunicação, ela comunica rápido e ela chega onde precisa chegar. Então, eu acho que esse é um ponto importantíssimo para a comunicação. E um outro ponto que eu queria trazer também para a conversa, que a gente estava falando hoje na hora do almoço, eu e o Ferdinando, relacionado à comunicação. A questão da escuta ativa. Acho que é muito importante, né, Ferdinando? A gente estava conversando, a gente ter uma escuta ativa enquanto ecossistema para entender as necessidades e as dores do cara que é startupeiro, do pesquisador que tem uma pesquisa lá já avançada, podendo fazer uma transferência de tecnologia, para entender a dor da universidade, para entender a dor lá da incubadora de empresas. Ou seja, a gente ter essa escuta ativa, e aí, enquanto Sebrae, consultor de Sebrae, líder de comunidade, a gente fazer com que essa informação que chegue até nós, que ela se transforme em soluções, que se transforme em produtos, em inovações, enfim, que isso possa percorrer o ecossistema de uma forma fluida e que essa escuta ativa subsidie políticas públicas, né, que subsidie interações entre as diversas entidades do ecossistema. Eu acho que é muito importante, além de disseminar, a gente também exercer um papel fundamental de escuta. Acho que é muito importante a gente escutar essas pessoas. Uma coisa que eu estava pensando, vocês me estimularam a navegar no tempo aqui. Uma coisa que eu tenho percebido ao longo desses anos que a gente tem atuado com o ecossistema, que um conjunto de palavras que a gente usa precisam realmente ser refletidos sobre o que significa aquelas palavrinhas. Eu vou dar um exemplo. A gente teve um bombardeio na vida da gente de organização de duas palavras importantes, que é eficiência e eficácia. Produtividade, qualidade, programa disso, programa daquilo e tal. Então a gente começou a uma formação na vida da gente
ter um impacto muito grande para se preocupar com produtividade e qualidade. Massa. Só que tem uma outra palavrinha, também começando com F, que a gente pouco trabalha e a gente maltrata muito essa palavra, que é a efetividade. Se a gente olhar para quantas vezes a gente fala a palavra efetividade na vida da gente, a gente vai ver que, em muito, é vício de linguagem. Ou quando a gente quer reforçar alguma coisa. Efetivamente você fez isso? Né? Efetivamente, né? Qual a efetividade disso? No entanto, quando a gente pergunta às pessoas o que significa efetividade, elas vão gaguejar. Efetividade tem a ver com resultado e impacto desse resultado quando você está fazendo alguma coisa. Então, você é efetivo quando você entrega um resultado que gera um impacto. Então, quando você estava falando aí, né? A gente realmente trabalha para mostrar os impactos das coisas. Então, quando a gente está trabalhando nesse mundo do ecossistema de inovação, é fundamental que a gente compreenda, no contexto da inovação, qual é o impacto que a gente está... Então, portanto, orientar nossa ação, nossa atenção a resultado e o que impacto aí se estágio, isso é fundamental para qualquer movimento. Então, eu acho que isso é uma questão. A outra coisa que também me coloca numa posição, são 3 palavras que eu vou falar, são muitas. Eu adoro isso, porque isso me colocou numa posição de sempre refletir sobre isso, até para trazer para esse mundo da inovação. A segunda palavra é inovação. Eu fui, durante uma época, consultor da CNI para a implementação do planejamento estratégico de sindicatos industriais. E uma vez eu estava fazendo um trabalho com um sindicato de panificadores. Vejam só. Aí lá para as tantas, no trabalho, planejamento estratégico para o sindicato de panificação. E tinha um panificador na mesa, bem ativo e tal, e eu olhei para ele, eu conto muito essa história em tudo que é canto, porque eu acho sensacional. Eu olhei para ele e disse, o senhor me diga o que é que o senhor entende por inovação. Aí ele parou, olhou, disse, olha, doutor, eu vou lhe dizer, eu disse, diga, se inovação para mim é fazer um pão diferente, botar na prateleira e vender bem muito. Agora, se eu não vender bem muito, só foi uma invençãozinha mesmo. Veja, se a gente pega essa explicação e vai para qualquer compêndio está completamente adequado ao conceito de inovação, minha avaliação. Então, veja, aonde está a luzinha piscando dessa inovação? Aonde está o botãozinho para apertar? Aonde está a TI nisso aí? Aí ele olhou para mim e disse, ele foi mais. Disse, doutor, não tem um negócio chamado Zap Zap? Eu disse, tenho. O que é que o senhor faz com o Zap Zap? O senhor tem? Eu disse, tenho. Eu tenho um grupo de clientes meus daqui da padaria. Todo dia, às 3 horas da tarde, eu mando um zap. Eu adorei isso. Mando um zap para esse grupo, dizendo assim, olha, acabou de sair uma fornalha de pão bem quentinho. Venha buscar o seu. Sabe o que aconteceu, doutor? Aí eu disse, diga, aumentei minhas vendas. Ele fez uma transformação digital do relacionamento dele com os seus clientes, com o Zap Zap. Então, veja, inovação é a gente estar atento a isso. A terceira palavra, para eu encerrar essa observação, é colaboração. A gente usa muito a palavra colaboração e isso me trazia uma curiosidade para entender o que era colaboração. Porque sempre que eu via colaboração, as pessoas associavam a ajuda ou uma forma politicamente correta de dizer funcionário, empregado, não sei o que, o colaborador, certo? Massa. Aí eu fui atrás, cascavilhei lá nas minhas pesquisas e descobri, na década de 90, um pessoal da universidade trabalhando o conceito de colaboração. Adorei, primeiro assim, colaboração, se a gente fizer uma cirurgia na palavra é colaboração. Então são ações de trabalho desenvolvidas coletivamente. Colaboração é ações de trabalho. Aí trabalho não é só trabalho profissional, não. É trabalho e esforço, né? Energia e tal. Então, ações de trabalho desenvolvidas coletivamente. Aí eles abrem no modelo de 3C. Letra C. Colaboração é a junção de coordenação, ou seja, o planejamento coletivo, cooperação, que é a operação coletiva, e comunicação. E aí o conceito que eles trabalham é de comunicação, que eu acho que é perfeito. Na cabeça a gente faz, não, vamos comunicar, bora. Gera um conteúdo, bota numa mídia, foi. Isso é absolutamente início da comunicação. Antes disso, como você colocou, comunicar, e aí o conceito que ele traz é tornar comum.
que a gente tenha uma estratégia ativa, escuta, de fala, etc., de tornar comum. Que eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está comunicando ações, informações comuns aqui, ou se não for comum, vai passar a ser, porque eu estou aprendendo muito com o que está sendo colocado aqui. Espero que esteja contribuindo também com vocês. Então, nesse sentido, vê que bacana. A comunicação nos ecossistemas precisa ter uma atenção muito especial, porque, antes de tudo, ela está num processo de colaboração. Então, se eu não associo a comunicação ao objetivo maior, que é ações de energia desenvolvidas coletivamente para o desenvolvimento territorial com inovação, se eu não tiver essa comunicação ativa, sistematicamente praticada, o tempo todo, tornando comum o que está acontecendo, a gente, de novo, vai para dentro dos nossos muros. É muito fácil quando a gente sai de casa, entra no portão da nossa empresa e o mundo cai e a gente está ali dentro. No ecossistema, a gente sai da primeira pessoa do singular para a primeira pessoa do plural. A gente sai do eu para o nós. Né? O Ferdinando falou na oficina dele, a questão do ecossistema. Ecossistema. É isso aí. Não é ecossistema. Olha, na Paraíba tem uma ação muito interessante que acontece. Se deixar, a gente vai até amanhã, viu? Tem história muito. Olha, na Paraíba, por favor. Tem uma prática no interior da Paraíba. Meu pai era paraibano, né? E ele chamava atenção a essa prática. Às 4 horas da tarde, o paraibano toma um banho, pega a cadeira e põe na calçada da casa. Não é no terraço, não. É na calçada. Então, o que eu tenho estimulado no trabalho do ecossistema é: vamos botar nossas cadeiras do calçada da casa para a gente poder trabalhar ecossistema. Se a gente continuar dentro de casa, a gente não é ecossistema. E quanto mais a gente puder fortalecer a prosa, as ações na calçada, mais forte é o ecossistema. Bacana? Pessoal, para os nossos telespectadores, né, diante da experiência que vocês têm nesse universo de ecossistema, e eu sei que vocês têm buscado as melhores estratégias de comunicação, né, para que ela de fato seja efetiva, né? Isso tenha efetividade, tenha impacto. Então, que dica final, com uma frase, em poucas palavras, vocês deixam para quem nos acompanha, buscando justamente novas práticas, novas ideias de como deixar essa comunicação das ações do ecossistema, das ações dos atores, que acredito que mesmo que individualmente elas precisam ganhar visibilidade e serem conhecidas dentro desse universo do ecossistema. Então, que dica vocês deixam para quem nos acompanhou até agora e quer aprender mais sobre isso e quer levar uma prática nova para onde está atuando? Para sintetizar, então, e aproveitando o gancho aqui do nosso colega da Paraíba, eu vejo que para uma comunicação eficaz, efetiva, a primeira questão que a gente precisa ter enquanto ecossistema é não trabalhar o conceito de ecossistema. Né? Eu vou divulgar, eu tenho o poder da informação, eu que descobri essa vaga, eu que vou lançar, que eu lançar vai me projetar, eu vou ficar bem na fita. Eu acho que a primeira condição para uma boa comunicação num ecossistema é que os atores tenham bem claro esse conceito, né, do ecossistema, que eles não pratiquem o ecossistema, porque a comunicação realmente precisa fluir. Eu acho que a gente conseguiu isso muito bem em Uberlândia, né? Graças ao trabalho de inúmeros voluntários. O Ferdinando é um deles, é o principal líder nosso lá. O Ferdinando sempre prima por essa comunicação fluir, independente da entidade, independente de quem está fazendo o evento. Às vezes é a gente que está fazendo o evento, ele dá uma força, às vezes é a FIENG, às vezes é a Associação Comercial, o Sindicato Rural agora, que tem uma aliança para a inovação no agro. Agora nós também estamos com o Pacto pela Inovação. Então a informação está chegando. Ela pode chegar mais? Pode. Um desafio, só para finalizar a minha parte, um desafio é a gente furar a bolha dos atores. Que eu acho que é um desafio que a nossa comunicação... Oi? É o convite da calçada, colocar a cadeira da calçada. Ótimo. Esse exemplo é fantástico. A gente furar essa bolha, né? Sair de dentro de casa e ir também para quem
está fora dessa bolha. Mas se o telespectador que está nos vendo agora, ele entender que ecossistema é trabalho coletivo, né, e não é um trabalho de ecossistema, a comunicação com certeza vai fluir nesse ecossistema. Todos os ecossistemas aí a trabalhar essa questão da divulgação, aplicando o conceito de Give First, que a gente usa tanto na comunidade startup. Então você vai dar sem esperar nada em troca. O que isso significa? Eu vou divulgar sem a pessoa me conhecer, sem a pessoa pedir. Eu fazendo isso, eu estou contribuindo para a inovação da minha cidade, contribuindo para a inovação, para as iniciativas que já acontecem na minha cidade, sem necessariamente eu ter que criar coisas novas, né? Isso vai nos ajudar muito a fomentar isso de forma descentralizada, que é muito importante para o ecossistema também, essa fluidez da comunicação, a informação chegar a cada vez mais pessoas. A imprensa pode ser um grande parceiro. Muitas das vezes a gente pensa que eles não têm interesse nessas pautas. A gente lá em Uberlândia trouxe a imprensa para dentro. A empresa é uma grande parceira nossa. Ela acompanha o nosso monte de divulgações e ela também pede pautas para a gente. Então a gente consegue, de certa forma, pautar algumas divulgações para exatamente furar essa bolha. E essas divulgações é o que nos ajuda a atrair investidores, a mostrar para os jovens que é possível sim empreender no interior de Minas Gerais. É ela que conta que uma startup nossa foi vendida para o Vale do Silício, que a gente movimentou 6 bilhões nos últimos 6 anos. Quem ia contar isso? Isso tem que ser contado pelos atores que estão vivendo aquilo. Mas para viver isso, você tem que ter a escutativa, você tem que ter a observação do ecossistema e você não escolher, né, o que você vai divulgar ou não. Ah, eu vou divulgar isso porque é um amigo meu, vou dar destaque porque eu tenho que divulgar tudo que acontece no ecossistema. A partir desse momento você começa a ter autoridade, a informação começa a fluir e eu tenho certeza, todos vocês vão se fortalecer muito, porque isso atrai os olhares do governo, de investidores, dos founders, das startups. E isso ajuda a facilitar o nosso trabalho como agente de inovação dentro das nossas cidades. Eu vou só um dedinho de prosa para fechar aqui. Eu acho que os comentários colocados aqui são riquíssimos e eu estava pensando aqui que eu poderia acrescentar um pouquinho assim ao que vocês colocaram. Veja, quando a gente modela o núcleo, a gente tem uma preocupação grande em que aqueles atores vão estar topando a parada de tocar um ecossistema se eles entenderem uma causa. Uma causa, e que essa causa hoje está sendo comumente tratada como um propósito. Que tenha uma causa que seja, na verdade, um objetivo comum que faz a gente estar ali naquele momento, né? Que vai competir com a minha agenda local, vai trazer recurso, ou seja, aquilo vai viabilizar o trabalho. Então, tem que ter um propósito. E um propósito que atraia, certo? Bom, isso é um princípio bacana. Segunda observação, para a gente implementar isso, a gente basicamente tem uma preocupação na modelagem com pelo menos 3 eixos de intervenção. Um eixo para a gente ter a formação de a cultura empreendedora, inovadora, ou seja, onde a gente possa nascer com startups. A gente precisa do tecido empresarial inovador, reciclando, revitalizando e trabalhando no desenvolvimento econômico. Então, tem uma linha para isso. Tem uma linha de conexão. A gente precisa fazer, aqui na Paraíba, a gente chama de Santo Casamenteiro, né? Aqui no Nordeste, é Santo Casamenteiro. Então, tem que ter lá as conexões para a gente trabalhar fundamentalmente quem demanda e quem oferta inovação, certo? Massa. Mas tem um carinho especial também pela comunicação. Então, tem um eixo para a gente ter uma estratégia de comunicação para tornar comum na direção do propósito. Veja, a comunicação nesse sentido é fundamental para a gente dar cada vez mais consistência ao propósito. Eu me proponho aquilo e está acontecendo. Isso é um grande papel. Agora, não é de responsabilidade só de quem comunica ou responsáveis pela comunicação no ecossistema. Todos no ecossistema têm responsabilidade dentro de uma estratégia para que o propósito aconteça. Então, eu acho que, para finalizar, uma estratégia de comunicação, acho que é fundamental ter um plano, ter uma estratégia para acontecer a comunicação, para tornar comum aquela maravilha que está acontecendo ali. De interesse de todos. Se é da universidade, tem interesse ali na comunicação, é o governo que tem interesse na comunicação, é o pessoal do .com que tem interesse ali, que seja de interesse de todos,
tornar comum aquela informação. Bacana. Legal. Muito obrigada pela valiosa contribuição de vocês Coisa nesse boa. tema que é essencial para que os nossos ecossistemas, eles de fato tenham uma vida longa e tenham resultados que realmente impactem o nosso território. Muito E obrigado. esse foi mais um podcast do L Summit 2025. Acompanhe os próximos episódios.